Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. O que o senhor nos traz aí sobre o cérebro humano? Milton, estudar o cérebro sempre foi muito complicado, não dá para imaginar, né? Afinal de contas, dentro dessa caixa óssea que é a nossa cabeça, né? Como é que os cientistas podiam acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento das células do nosso computador central e também entender como é que as diferentes partes do cérebro se conectam? A gente comenta aqui muitas vezes sobre ressonância magnética funcional, que é um exame que mede essas interações, mas como é que isso acontece a gente nunca tinha acompanhado, né? Nos últimos 20 anos, os cientistas descobriram que você pode pegar células-tronco no laboratório, colocar numa daquelas plaquinhas de vidro e induzir essas células a se transformarem em neurônios, em células cerebrais. E isso cria uma espécie de uma bolinha de células neurológicas, células cerebrais, que são chamadas de organoides cerebrais. Então, você consegue acompanhar o início desse processo de desenvolvimento das células do cérebro. Isso é muito importante, por exemplo, na epidemia do Zika, onde até cientistas brasileiros brilharam mostrando como é que o vírus afetava essas células cerebrais nos casos de microcefalia. E isso foi demonstrado justamente nesses organoides. O problema é que esses mini-cérebros feitos em laboratório, eles não estão dentro de um organismo vivo. E por isso eles não recebem sangue, não recebem nutrientes e não se desenvolvem, né, como uma célula normal. Eles ficam daquele tamanho que aquele grupo de células que foi colocado ali na plaquinha. Uma equipe da Universidade de Stanford, Milton, divulgou um trabalho na revista Nature ontem, mostrando o seguinte: essa equipe é uma das pioneiras desse tipo de utilização, né, dos organoides. Eles conseguiram implantar uma bolinha dessas, um organoide cerebral, em cérebros de ratinhos de laboratório que estavam em desenvolvimento, filhotinhos de ratinhos de laboratório que estavam crescendo. E o experimento foi muito bem sucedido e não só aquelas bolinhas de neurônio conseguiram se manter, como passaram a se desenvolver, que aí passaram a receber um aporte de sangue contínuo, como qualquer célula dos cérebros dos ratinhos em volta. E fizeram conexões com as células originais dos ratinhos. Ou seja, esses neurônios humanos fizeram conexões com os neurônios do rato e os de lá para cá também. E isso foi comprovado porque eles conseguiram mostrar que quando os animais eram estimulados, por exemplo, sopravam um jato de ar nos bigodinhos dos ratos, o cérebro reagia. E os neurônios humanos recebiam essa informação. E também, quando você fazia uma estimulação luminosa, típica para neurônios humanos, outras regiões do cérebro dos animais também respondiam. Ou seja, é um passo importante. Aí, mas, o que tem isso a ver, né? Qual a importância disso? A importância disso é que, por exemplo, os cientistas podem agora entender o que acontece, por exemplo, se essas células originais do cérebro tiverem uma alteração genética, que no final, no ser humano mais tarde, o ser humano poderia apresentar uma doença neurológica. Então, os cientistas vão poder passar a acompanhar esse processo, né? No caso específico, algumas doenças já está sendo feito, para poder, a partir daí, Milton e Cássia, pensar até em possibilidade de tratamento. Ou seja, é um negócio assim meio ficção científica, né? Mas, enfim, é a ciência avançando, né? Apesar de tudo. Apesar de tudo. Agora, doutor, um experimento desses, né? Em quanto tempo ele é realizado, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Olha, Cássia, esse experimento, entre você desenhar o projeto e botar isso para funcionar, leva alguns anos, na verdade, né? Mas, depois que a vantagem da ciência é o seguinte: quando a partir do momento em que um primeiro grupo desenhou um projeto desse, desenvolveu o projeto, conseguiu fazer acontecer, essa técnica passa a ser conhecida pelos outros cientistas que começam a replicar isso. Então, tudo que demorava alguns anos, daqui a pouco está demorando meses ou semanas, porque o processo para chegar lá já foi descrito. E é assim que a ciência avança.
né? Quando um grupo de cientistas desenvolve um projeto, ou faz um artigo, uma tese, enfim, montam uma hipótese, testa essa hipótese, quando aquilo ali consegue ser replicado por outros grupos, aquilo vira um conhecimento acumulado. E aí também é assim que a ciência avança, né? A gente vai aprendendo e os outros vão fazendo mais rápido. Quer dizer, eu acredito que isso, objetivo, quando é que isso pode virar alguma coisa prática? A gente não sabe exatamente, mas de repente a gente pode se surpreender, porque um grupo desses pode, nesses acompanhamentos, descobrir um caminho que a gente não imaginava. É assim que, isso é que é a beleza da ciência, porque no processo de questionamento, no processo de se criar uma coisa nova, novas perguntas aparecem. E aí, novas respostas também aparecem, né? Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor.